Queridos, hoje me foi dado um tema para conversar com vocês. Pediram para eu compartilhar um pouco com vocês sobre o mandamento mais importante. O primeiro mandamento, que é o mandamento do amor. Eu acredito que em nossa realidade, em nosso dia a dia, como cristãos, como seguidores de Jesus, o tema do amor, ele aparece de forma muito recorrente. Quando a gente pensa no assunto, provavelmente algumas passagens bíblicas vêm à cabeça dos irmãos. E nós sabemos que ele é, graças a Deus, um assunto que é muito conversado, incentivado em nossas igrejas, em nossas literaturas, enfim, em nossa vida cristã como um todo. Então, é um tema que, de certa forma, dispensa apresentações. Deve ser uma característica presente na vida de cada um de nós aqui. Por exemplo, quando nós pensamos em amor, provavelmente, aquela passagem dos evangelhos, eu destaco aqui Mateus 22, em que Jesus, ele é questionado sobre qual é o maior mandamento. De fato, ele responde isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E esse é o primeiro mandamento. E da mesma forma, ele responde, o segundo é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Também temos em Deuteronômio, no capítulo 6, por exemplo, a menção de que Deus espera de seu povo, escuta a Israel. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Então sabemos que esse mandamento é um mandamento primordial. É um mandamento que é essencial para a nossa vida como seguidores de Jesus. Então, o empenho, o esforço que eu quero fazer com os irmãos aqui hoje não é de olhar para esses textos em específicos em que nós temos uma primeira abordagem sobre esse amor. Mas eu quero que, tendo essa bagagem que nós já temos desse amor, nós possamos olhar para um texto e usar esse amor como lente, para que a gente possa extrair desse texto algum proveito no que diz respeito a esse mandamento tão importante. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, por favor, em 2 Pedro. Vamos ler 2 Pedro no capítulo 1, versos 1 ao 11. Segunda Pedro, bem pertinho de Apocalipse. Vamos ler capítulo 1, verso 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Jesus e de Deus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades estiverem e existirem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam
inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos para uma breve oração. Deus querido, te agradeço, Pai, por tua palavra lida. Te agradeço porque o Senhor falou por intermédio do seu servo, apóstolo Pedro. E eu peço que a gente possa olhar para esse texto que o Senhor mesmo inspirou e que a gente possa tirar algum proveito, Senhor. Que de fato o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, a fim de que todos sejamos edificados, inspirados e motivados por tua palavra, meu Deus. Nos ajuda a pensar nisso que é esse mandamento tão essencial, o amor. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, diante da leitura que a gente fez desse texto, eu quero propor o seguinte. Nós estamos diante de um texto que pode nos enriquecer, trazendo algumas implicações sobre o que é esse amor. Como que a gente pode aplicar esse amor dentro do nosso conceito, dentro da nossa vida cristã? Quais são as implicações que ele traz para a nossa vida? Então, olhando para o texto, eu quero separar para os irmãos aqui 3 implicações distintas. A primeira implicação que eu separo aqui é a implicação de que o amor, ele é algo definido. O amor, ele é algo objetivo, algo que a gente consegue encontrar a forma dele e não ter dúvida nenhuma do que ele significa e do que ele é. Por que é interessante a gente pensar nisso? Primeiro, porque nós estamos vivendo em um contexto, atualmente, em que existem muitas definições distintas de muitas coisas. E o amor não escapa disso. Existem muitas definições diferentes do que significa o amor. Pessoas diferentes, em contextos diferentes, vão descrever esse amor de formas às vezes opostas, de formas muito diferentes. Isso acontece em parte, meus irmãos, porque nós vivemos em um contexto marcado por uma corrente de pensamento chamada pós-modernismo, que se define como a negação de toda possibilidade de unidade e objetividade para qualquer verdade que exista. Essa definição não é minha, ok? Não tô aqui exagerando. De fato, essa filosofia que tem influenciado os nossos dias nega a objetividade da verdade. O que isso quer dizer? Não existe uma verdade absoluta para quem assim pensa. Todavia, meus irmãos, isso não pode ser um elemento presente dentro da nossa vida como seguidores de Jesus. Porque dentro de todas essas definições distintas de amor, nós encontramos coisas muito estranhas. Existem pessoas que encaram o amor como um tipo de moeda de troca. Eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele, a gente vai trocando, a gente vai recebendo, mas se o outro não fizer, eu também não faço. O amor ele pode ser definido também por alguns outros como o sinônimo de paixão, o sinônimo de atração, baseado naquilo que eu sinto, baseado naquilo que me toca no emocional. Para alguns, o amor ele também pode ser encarado como um tipo de preferência. E ainda para outros, ele pode ser a aceitação e consentimento de qualquer tipo de prática e qualquer tipo de escolha do outro. Se nós ficarmos, de fato, perdidos, à mercê
buscando referências do que significa o amor na opinião dos outros, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. E Jesus, nosso Senhor, é aquele que pode nos dar uma definição genuína e objetiva do que é amor. Mais do que isso, Ele é o único que pode apresentar isso para nossas vidas. Como Jesus pode fazer isso? Em primeiro lugar, Jesus ele pode demonstrar esse amor através de quem Ele mesmo é. Recentemente, eu dei uma aula para os diáconos, domingo agora passado, e eu quis testar um pouco eles. Fiz alguns testes, fiz algumas perguntas para eles. E uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: quem é Deus? Uma das respostas mais rápidas que eu tive, e muito certeira, foi a de que Deus é amor. E todos sabemos isso. Sabemos que em 1 João, capítulo 4, de fato está escrito: Deus é amor. E essa é a realidade. É a realidade de que na própria essência, na própria aparência, ou na própria naquilo que é intrínseco de Deus, nós encontramos a definição de amor. Por que o apóstolo Pedro ele traz esse raciocínio para a gente? A gente encontra no versículo 3 que uma seguinte descrição. Ele afirma: o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Através da revelação desse que se revelou, desse que é Jesus, desse que trouxe a solução para os mistérios da fé, nós encontramos uma definição definitiva, uma definição objetiva dessas virtudes. E nela destaca o amor. Esse Deus, Ele é absolutamente verdadeiro. Esse Deus, Ele é absolutamente imutável. E nesse sentido, quando nós pensamos nele como referência para o amor, nós podemos ter toda a tranquilidade. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Deixa eu exemplificar. Eu tenho uma irmã, Manu, tem 12 anos. Cadê? Bom, tudo bem, não estou vendo. A Manu, ela gosta muito de desenhar. Eu acredito que talvez muitos aqui também gostem de desenhar. E às vezes, quando ela está desenhando, ela está procurando alguma coisa para poder fazer o desenho dela de forma concreta. Conseguir ter uma referência para aquilo que ela está desenhando. Então, se ela está desenhando um personagem de algum jogo, personagem de algum desenho, ela joga na internet e coloca ali: personagem tal, fotos. Ela pega a foto daquele personagem, e ela tem uma referência para olhar, e ela faz o desenho dela. Os artistas fazem isso. Um artista que quer, por exemplo, desenhar uma paisagem específica, ele não pode tirar da própria cabeça. Ele precisa ir para algum lugar, encontrar aquela paisagem e ter a referência para desenhar aquilo. Da mesma forma, meus irmãos, se nós estamos procurando uma referência de qual é a aparência do amor, de onde nós encontramos ele está em Deus. Deus é a referência, o ponto central em que nós encontramos essa descrição do amor. Mas uma segunda forma que nós encontramos essa definição do amor em Jesus está no fato de que Ele mesmo descreve esse amor com suas palavras e com as palavras dos apóstolos que Ele inspirou. Resumidamente, nós vemos em alguns momentos da Bíblia o amor sendo descrito. Eu destaquei alguns pontos que ajudam a gente a entender esse amor. Primeiro, o amor ele pode ser entendido como obediência. Nós vemos em 2 João, no verso 6, a descrição do amor como a obediência. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Você já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor.
O amor tem essa característica da obediência. O amor ele também pode ter a característica de ser sacrificial, de ser algo que não necessariamente vai me beneficiar em todos os momentos. Às vezes, para amar, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Jesus deu exemplo disso, dizendo, por exemplo, lá em João, no capítulo 15, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amor também, ele pode ser encarado na Bíblia como uma decisão, como uma escolha. Como assim? Jesus, uma vez no Sermão do Monte, falou algo que desafia muito a gente. Ele falou o seguinte: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Meus irmãos, é possível eu naturalmente ter um sentimento quentinho, agradável e feliz com uma pessoa que me persegue, com uma pessoa que me odeia, com uma pessoa que de fato se coloca como um inimigo em minha vida? Quando nós temos esse tipo de pessoa, normalmente a gente sente o quê? A gente sente raiva, a gente às vezes quer se vingar, às vezes a gente sente indiferença. Mas Jesus ele está falando, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso significa que a gente não tem que partir daquilo que é natural nosso, não. A gente não tem que partir daquilo que é a minha emoção, o meu sentimento. Se eu quero amar aquela pessoa, eu preciso tomar uma decisão. Existem outros elementos, outras características que nós encontramos nas palavras de Jesus sobre o que é esse amor. Mas, pois bem, em terceiro lugar, a gente entende também que esse amor, ele se demonstra através das atitudes do próprio Deus, das atitudes de Jesus. Então, o próprio Deus é amor, e nós conhecemos o amor por quem Ele é. Também, o amor se encontra nas descrições, nas palavras de Jesus, mas também nas ações dele. Em alguns momentos a gente vê o seguinte: Deus demonstra o amor dele de forma frequente através do perdão. Sabemos que nós temos um Deus que é fiel e justo para nos perdoar. Deus ele também pode demonstrar o amor dele para nós através da reconciliação e da comunhão dele conosco. Aqueles que já foram ou que ainda são embaixadores do rei conhecem muito bem aquela passagem que a gente tem como divisa, que é de 2 Coríntios 5, 20, certo? Se a gente olha ali o contexto, versos 19, 21 também, a gente entende que o apóstolo Paulo está apontando, de fato, para essa reconciliação que existe entre Deus e homem, partindo em primeiro lugar do amor de Cristo. Depois, quem tiver a oportunidade, dê uma olhadinha. 2 Coríntios 5,19 e em diante vocês vão ver essa questão do amor de Cristo sendo apresentado lá. E nessa reconciliação, e nessa comunhão, nós encontramos também o amor de Deus. E Deus ele demonstra esse amor também através, às vezes, da disciplina. Temos na palavra de Deus que o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Da mesma forma que um pai, como temos muitos hoje aqui, às vezes precisa dar uma bronca no seu filho, precisa dar um castigo, às vezes precisa tirar o celular, às vezes precisa proibir ele de fazer determinada coisa, para que ele seja disciplinado. Mas o intento, a intenção, o motivo por trás é o amor, e não o sofrimento desse filho. Pois bem, meus irmãos, então, sabendo de todas essas coisas, a gente não precisa se assustar quando a gente vê uma descrição tão interessante como essa, que o apóstolo Pedro faz no versículo 4, quando ele diz o seguinte: que por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que vocês se tornassem, olha que estranho, participantes
da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Tendo em vista isso tudo que a gente falou, como que a gente encara essa questão de sermos participantes da natureza divina? Evidentemente que isso não quer dizer que em algum momento nós vamos nos tornar como Deus é e compartilhar a essência divina dele. Não é o caso. Mas, de fato, quando a gente tem comunhão com aquilo que é intrínseco de Deus, com aquilo que é da natureza dele, nós estamos pensando em, de fato, dividir, conversar com esses atributos comunicáveis de Deus, ou com essas coisas que Deus tem, que nós também podemos ter, por sermos a imagem dele. E o destaque maior que eu faço aqui hoje com vocês, evidentemente, é o amor. Deus não só ama, mas Deus é amor. E tendo comunhão com essa natureza divina, nós encontramos o verdadeiro sentido do amor. Uma segunda implicação, meus irmãos, que nós temos sobre o amor, olhando para esse texto, além desse amor ser objetivo, é que esse amor, ele também é um fundamento. O amor, ele é uma base que possibilita todas as outras qualidades da nossa fé. Sem o amor, é impossível alcançar as outras qualidades de nossa fé. Nós vemos no versos 5, 6 e 7 um raciocínio lógico do apóstolo Pedro, falando sobre como uma virtude vai puxando a outra. E ele fala, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ele segue falando, até que ele chega finalmente no amor. Qual é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte, meus irmãos, se não existir amor dentro de nossas vidas, dentro de nossas ações, não existe vida em nossa fé. Não existe virtude que seja verdadeira. Não existe boa ação. Quando a gente lê no verso 5, ele dizendo, empenhem-se para acrescentar, quando a gente olha um pouco para o texto, no seu contexto, no seu idioma original, essa palavra para acrescentar é uma palavra que tem o sentido de trazer a nutrição, de trazer o sustento, de suprir. Então é como se ele estivesse falando para nós, empenhe-se para nutrir a sua fé com a virtude e assim por diante, até que chega no amor. Em última instância, quando a gente olha para os versículos 5, 6 e 7, uma coisa vai nutrindo a outra. A fé, ela é nutrida pela virtude. A virtude é nutrida pelo conhecimento. E quando a gente chega no último elemento do versículo 7, identificamos que tudo isso é nutrido, sustentado, alimentado pelo amor. Nós encontramos a definição perfeita, a plenitude da fé, em última instância, quando ela é nutrida pelo amor. Um exemplo parecido com esse é do fruto do Espírito. Aqui eu acredito que todos conhecem o fruto do Espírito que a gente tem em Gálatas 5, 22 e 23. E qual é o primeiro fruto que aparece nessa lista do apóstolo Paulo? Ou a primeira virtude? O amor. Amor, alegria, paz e assim por diante. Ele começa falando sobre o amor. O amor, de fato, tem uma primazia. O amor, de fato, tem um destaque especial em comparação com os outros, meus irmãos. Também no apóstolo Paulo nós encontramos algumas definições ou algumas elaborações sobre o quanto que esse amor é basilar, o quanto que esse amor é insubstituível. Outra passagem muito conhecida é de 1 Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor,
nada disso me valerá. O que a gente está querendo transmitir aqui? Aproveitar e fazer uma pergunta. Levanta a mão aqui rapidinho, quem gosta de cozinhar? Nossa, um monte de gente. O povo batista gosta de comer, né? Para poder comer tem que saber cozinhar, então faz sentido. Pois é, meus irmãos. Quando nós estamos cozinhando, existem algumas coisas que são insubstituíveis em algumas receitas, certo? Existem receitas que, se não tiver um ingrediente específico, você não consegue fazer aquela receita. Por exemplo, é possível fazer pão sem ter nenhum tipo de farinha? Não, de jeito nenhum. É possível eu fazer risoto se eu não tiver nenhum tipo de arroz? Não tem. Não tem como. É possível eu fazer brigadeiro se eu não tiver leite condensado? Não é. Esses são ingredientes que são essenciais, ingredientes que são insubstituíveis para que a gente possa fazer aquela própria receita. Da mesma forma, na receita do cristianismo, na receita da nossa fé, um ingrediente que é absolutamente insubstituível é o ingrediente do amor. Sem amor, nós temos uma fé que não foi nutrida, uma fé que não foi vivificada. Então não combina, não tem como. Uma terceira implicação e última que eu quero trazer para os irmãos sobre esse mandamento do amor é que, além de tudo, o amor ele também é o possibilitador e o mantenedor da continuidade da nossa fé cristã. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa fé, ela não é um evento pontual. A vida cristã não é um episódio. A gente não simplesmente se converte um dia e depois nunca mais pensa em Jesus. Nós temos que seguir vivendo com Jesus. E se a gente quer viver de forma coerente, sem hipocrisia, o amor, ele tem que continuar acompanhando e possibilitando que essa fé, ela esteja completa. O apóstolo Paulo, ele fala que o amor, ele é o elo perfeito. O amor é aquilo que segura todas as coisas, aquilo que mantém, aquilo que não deixa tudo despencar. Esse elo perfeito do amor, de fato, ele é essencial para que a gente não só se converta, não só para que a gente saia da nossa condição que Jesus fez de nos tirar do império das trevas, mas também para fazer com que nós continuemos andando na luz. Um exemplo para vocês é o seguinte: já que nós estamos aqui, Dia dos Pais, eu acho que esse é um sentimento que muitos vão entender. Um pai e uma mãe, eles podem simplesmente amar o seu filho enquanto ele está no ventre da mãe? Enquanto ele está sendo gerado ali naquele ventre, gestacionado, tá certo falar assim? Enfim. Não pode, certo? Quem ama um filho não ama só enquanto ele está no ventre da mulher. Até porque, se fosse desse jeito, ficaria impossível de criar aquela vida ou de sustentar aquela vida. Inclusive, o amor ele vai ter que ser exercido com mais intencionalidade, com mais esforço depois que aquela criança nasceu, eu tenho certeza. Por quê? Porque a partir do momento que saiu da barriga, começa a chorar, começa a acordar de madrugada, começa a sujar a fralda, começa a sentir fome. E eu tenho certeza absoluta que todas essas coisas, elas não são agradáveis. Não é gostoso acordar 3 da madrugada com um bebê chorando. Então, para que esse amor que é sustentado, ou melhor, a fim de que esse amor ele seja sustentado, é preciso de muita intencionalidade. Ele precisa manter o relacionamento de pai e filho. Porque senão, misericórdia, o que a gente vai fazer?
É esse o ponto que eu estou tentando trazer para vocês, meus irmãos. O ponto de que esse amor, ele é o sustentador da continuidade de nossa vida cristã. Nós vamos precisar de mais amor depois que nós nos convertermos. Mais amor quando nós tivermos todas as circunstâncias da nossa vida como seguidores de Cristo. Tiago, irmão de Jesus, ele disse muito bem, quando falou no capítulo 2, verso 17, aquela passagem conhecida, de que a fé, se não for acompanhada por obras, é o quê? Morta. A gente viu também ali com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, que essa fé, ou essas obras também, se elas não forem acompanhadas de amor, elas também são mortas, também são inválidas. Então, quando a gente olha para o versículo 8, ainda de 2 Pedro, capítulo 1, quando o apóstolo diz o seguinte: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então tá bom, então agora a gente entende o que ele está querendo dizer com isso. Porque se a gente tem o amor de Jesus sustentando as nossas vidas, ele não vai ficar paradinho, não vai ficar pequeno, não vai ficar do mesmo jeito que sempre foi, mas ele vai ter que crescer. Da mesma forma que o amor de um pai, de uma mãe, tem que crescer por seu filho, depois que ele nasce, porque senão não se sustenta. O amor tem que crescer muito para você aguentar as fraldas sujas e os choros de madrugada. Jesus, ele demonstrou para a gente essa questão do crescimento, da continuidade desse tipo de virtude em nossa vida, quando ele disse, por exemplo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Lá em casa, meus irmãos, a gente tem um quintalzinho. E a gente teve uma oportunidade muito legal recentemente, que foi a oportunidade... Bom, não é nem mais recentemente, já faz algum tempinho já. Que foi a de plantar uma videira. No espaço que a gente tem, a gente deu um jeito, e daí plantou, começou a crescer, a germinar ali, aquela videira. Ela foi crescendo e foi ocupando cada vez um espaço maior, porque é uma planta que se espalha muito. Chegou um momento que ela era tão grande, que até o vizinho começou a puxar ela para ficar do lado do muro dele. E o que acontece? Quanto mais aquela videira, quanto mais aquela planta ia crescendo, ia aumentando em sua extensão, mais fruto ela dava. No comecinho saía um cachinho de uva pequenininho. Na verdade, às vezes só saía uma uvinha, uma ou duas. Depois, conforme o tempo foi passando, a quantidade de uva foi aumentando. Uns cachos um pouco maiores, mais cachos saindo, e assim por diante. E esse é o amor de Cristo. Se o amor de Cristo está presente na vida de cada um de vocês, meus irmãos, ele vai aumentando, ele vai crescendo, porque o nosso objetivo é ser cada vez mais parecido com Jesus. Não existe na vida cristã a possibilidade de nós falarmos assim: eu acho que agora eu já sou parecido o suficiente com Jesus. Tá bom aqui, não preciso mais crescer. Eu já sou tão parecido com Jesus que não existe espaço para Jesus crescer em minha vida. É impossível que isso aconteça. Então, se nós temos o amor de Cristo em nossas vidas, ele tem que se expandir cada vez mais e mais e mais. Depois, quando a gente olha, e com isso eu já começo a caminhar para a conclusão, quando a gente olha para os versículos 10 e 11, nós temos a seguinte afirmação do apóstolo Pedro: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos não só dar espaço para esse amor crescer, mas nós também precisamos exercitá-lo para que a nossa vida cristã seja coerente. Um exemplo aqui, dos meninos.
dos homens também. Quem aqui já teve o sonho de ser jogador de futebol alguma vez na vida? Levante a mão. Aí, uma turma. Várias pessoas já quiseram ser jogador de futebol algum dia. Se você se tornar algum dia um jogador de futebol, você vai perceber que não basta você ser escolhido por um time. Você precisa estar em treinamento constante. Você precisa estar com uma aptidão física muito boa. Você precisa estar com a mente afiada para conseguir acompanhar a jogada dos outros. Isso é coerente com a profissão que você está exercendo como um jogador de futebol. Da mesma forma, por exemplo, temos o caso dos músicos. Os músicos, se eles não se empenharem em praticar, em treinar, em de fato sempre estar ali tocando o seu instrumento, fazendo os exercícios, vai chegar uma hora, meus irmãos, que ele vai começar a tocar as notas erradas, vai perder o tempo, e as coisas vão ficar todas estranhas. Então, para que esse músico continue sendo coerente e continue a exercer a sua função da melhor forma possível, ele vai precisar continuar praticando sempre e sempre. Um estudante de um idioma, por exemplo. Alguém que, por exemplo, eu quero aprender, vou aprender inglês. E a pessoa vai, aprende, pratica, consegue tirar um certificado. Se ela quiser continuar sendo um bom comunicador desse inglês, desse idioma, ele vai sempre precisar treinar a sua conversação. Ele sempre vai precisar treinar a sua audição, a sua compreensão. Porque se ele ficar muito tempo sem praticar, ele vai começar a puxar um sotaque mais feio, ele vai começar a esquecer das palavras, perder o seu vocabulário e assim por diante. Então, meus irmãos, o que é coerente para a vida de um cristão, no que diz respeito ao amor, é que nós pratiquemos. Vocês lembram que eu comentei que João, na sua segunda carta, afirma que o mandamento do amor é de fato, encontra o seu significado na obediência, certo? Por quê? Porque nós já entendemos que o amor não é um sentimento quentinho, não é uma paixão, não é uma emoção, mas é uma prática. E nós precisamos praticar e exercitar esse músculo, essa virtude que vem da parte de Jesus. Pois bem, meus irmãos, passamos por todos esses pontos, todas essas implicações que o amor tem para a nossa vida, e só relembrando, hoje a gente viu que esse amor, que é um dom de Deus, um presente que vem da parte de Jesus, é uma expressão do próprio ser de Deus em nossas vidas. Ele pode ser sintetizado em três implicações. Primeiro, que ele é objetivo e definido em Jesus. Segundo, que ele é a base de todas as outras virtudes da vida cristã. E terceiro, que ele é o sustentador e o mantenedor de nossa vida e de nossa fé. Tendo essa consciência, meus irmãos, eu quero convidar vocês para uma oração. Vamos orar e vamos renovar esse compromisso diante de Deus, de amarmos, de amar o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, de amar o nosso próximo, de amar aqueles que são dentro da família de Deus e os que são de fora também. Porque se nós não tivermos esse compromisso sempre relembrado, esse compromisso firmado, a gente pode acabar caindo, de fato, nesse perigo da indiferença. E a última coisa que eu quero que os irmãos vivenciem depois de tudo isso que a gente refletiu hoje, é de fato a indiferença. Então oremos. Deus querido, Pai amado, te agradeço por Tua palavra, te agradeço por Teu povo, te agradeço por Teu amor, meu Deus. Hoje, diante desse texto que nós lemos, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a fazer isso que o apóstolo Pedro falou, de sermos participantes da natureza divina,
de sermos participantes disso que é muito próprio do seu próprio ser, que é o amor, meu Deus. Nos ajuda a olhar para Ti e encontrar a referência verdadeira desse amor. Nos ajuda, Pai, a amar intensamente, a amar de fato intencionalmente e amar de forma que honre aquilo que o Senhor mesmo nos explicou que é o amor. Nos ajuda, Pai, a sempre renovar esse compromisso, meu Deus. Esse compromisso de Te querer, de Te buscar e de ser parecido com o Seu Filho. Porque sabemos que imitando Jesus, certamente nós amaremos. É isso que eu peço em primeiro lugar, meu Deus, para a minha vida, mas também para a vida desses irmãos queridos que temos aqui hoje, meu Deus. No precioso nome de Jesus.